esporte que vem se desenvolvendo muito no Brasil. Vamos ver se vai. Fala, mestre, tudo bom? Tudo beleza, tá me ouvindo bem aí, Gabriel? Tô sim, tô sim. Vamos ver se alguém não falar alguma coisa de fone, a gente tenta colocar o fone, mas acredito que vai ser tranquilo, porque para mim tá muito bem. Primeiramente, obrigado por receber, por aceitar o convite, tá? Espero da melhor forma possível tentar entender, não é uma área que eu entendo muito, mas eu vou fazendo umas perguntinhas e a gente vai desenvolvendo aqui a conversa, beleza? Beleza, muito obrigado aí pela oportunidade. Agradecer a todo mundo que está entrando aí e espero poder somar aí nesse conhecimento geral do esporte. Beleza. Primeira diferença que eu já queria de cara fazer uma pergunta para você. É uma pergunta que veio na caixa de perguntas, que é qual a diferença entre o airsoft e o paintball? Já que o paintball é um esporte que já o pessoal já conhece muito, então algumas pessoas são praticantes de paintball. Quero que você explique um pouco essa diferença e já entre falando um pouquinho sobre você, sua formação, como conhecer o esporte, mas uma coisa bem rápida. Tá ok. Bom, meu nome é Osvaldo, minha profissão é educação física, né? Sou formado em educação física e tenho o airsoft como esporte, como pratico e como prática e como treinamento, forma também de me manter ativo, etc. Com relação à diferença entre airsoft e paintball, basicamente paintball tem uma pegada um pouco mais lúdica, onde é mais comum campos menores, com uma pegada mais speed, mais rápida. As bolinhas têm tinta, enquanto no airsoft as bolinhas a munição são essas bolinhas aqui de PVC de 6 milímetros, então elas não soltam tinta, onde a marcação da morte do oponente é na honra, né? Ele tem que assumir aquilo. O paintball não, tem a marca da bolinha que explode. A pegada do airsoft é uma pegada mais voltada para a simulação de combate, com realismo, mais dentro de cumprir missões e não só a eliminação do colega, que é uma pegada mais voltada para o paintball. Não sei se eu consegui esclarecer a diferença, mas o airsoft tem essa pegada um pouco mais tática, digamos assim. Uma coisa que eu vi, você me mandou alguns vídeos, né, para poder entender um pouco do esporte, que me chamou muita atenção, é a organização para se praticar, né? Não é uma coisa que você da noite pro dia vai começar a fazer, é uma coisa que você se organiza, uma equipe organiza, e eu queria que você falasse sobre as regras, né? Como que eu faço para ganhar, como que eu faço para perder, quantos participantes tem, como que é uma equipe, como que é esse procedimento. Beleza. Primeiramente, só para a turma entender, o airsoft, ele surgiu no Japão, né? As armas foram criadas lá porque a população lá, depois da Segunda Guerra, não podia ter acesso a armas, e algumas pessoas queriam prática e queriam ter acesso a isso, e aí criou-se o airsoft, que são armas que são idênticas às verdadeiras, não sei se vocês vão conseguir ver, mas elas são, por lei, obrigadas a ter essa ponta de outra cor, vermelha, laranja, e aí, aos poucos, foi amadurecendo, cada região costuma ter sua regra, mas no cenário geral, são jogos que têm milsim, que são jogos que têm uma pegada mais voltada para o cumprimento de missões. Então, vou dar um exemplo prático. Eu, Osvaldo, sou da equipe Conerges. Existem diversas outras equipes. Nós vamos marcar um jogo, a Federação de Airsoft marca um jogo, tem uma agenda semanal, onde eu vou lá no site da FAB, ou no Instagram da FAB, olho a agenda da semana, olho o campo que vai ser um campo onde vai ser uma fábrica que a organização conseguiu disponibilidade para organizar o jogo. Digamos que naquele jogo de 100 operadores, de diversas equipes, a organização vai dividir esses 100 operadores em 2 times, esses times vão colocar uma braçadeira de cores diferentes, vermelho um lado e amarelo o outro, e a organização vai passar a missão, que pode ser uma missão de carro refém, de uma bomba, pode ser uma missão de eliminação, extrair um VIP, aí depende da organização, 2, 3 missões, aí o procedimento ocorre com rangers, que são pessoas que durante o jogo vão estar ali supervisionando, evitando conflitos e atestando o cumprimento das missões. À medida que você vai cumprindo essas missões, caracteriza-se uma vitória, ou seja, você cumpriu as missões, você teve êxito naquilo. Basicamente, de forma bem grosseira, é isso. Bem legal. Estão falando com o Osvaldo André, ele que é instrutor da Airsoft, um esporte que vem crescendo bastante. A minha dúvida existe campeonatos nacionais, internacionais? Quem é campeão brasileiro igual no futebol, que eu acho que você deve ter bem conhecimento do esporte, jogam competição fora? Como que é esse procedimento de competições nacionais ou campeonato estadual em Brasília ou Goiânia? Como que é esse procedimento? Não. Com formato de torneio, onde 2 equipes vão jogar uma contra a outra e vão se tornar campeão,
isso ainda está de forma bem embrionária. Existem torneios, uma pegada mais speed, onde as pessoas elas saem de dois cantos, aí já um pouco mais parecido com o paintball, só que com airsoft. Isso acontece, existem esses torneios. Mas com uma linha mais milsim, de cumprimento de missão, a gente não coloca, essa Copa GIG mesmo, é um torneio mundial com essa pegada mais speed, e não com a pegada de milsim, de cumprimento de missão. Eu falo porque o rapaz postou aí. Então, como é que funciona? São operações. Então, a organização cria um cenário, cria uma missão em um campo específico e abre para o Brasil todo. A nossa equipe Bonerj organiza já há 8 anos um evento chamado Senta Pua, que é um evento com a temática da Segunda Guerra Mundial, homenageando os pracinhas que combateram lá na Itália. Então, esse é a pegada. Então, você vai para esse jogo com o seu time, você cumpre as missões e você atinge o êxito ou não, dependendo do propósito do jogo. Mas não existe uma equipe vencedora ou outra. Ainda é um esporte muito voltado para fortalecimento de laços de amizade, ainda tem uma pegada um pouco lúdica. Muito legal. Estamos falando com o Oswaldo André, ele da equipe de Airsoft. Isso, uma dúvida, uma coisa que é muito legal, que eu percebi, que não existe tipos de pessoas para jogar. Vou dizer assim, no meu caso, eu treino Muay Thai, então, assim, é bem nítido que algumas pessoas não teriam condições de treinar Muay Thai, por, de repente, algum tipo, mas eu estou falando em alto rendimento, não, né, na questão de se desenvolver treinando Muay Thai. Por algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, ou sobrepeso, algumas coisas que ficam um pouco mais difíceis. Treinar futebol, a mesma coisa, treinar basquete, a mesma coisa. Já esse esporte, pelo que eu percebi, é um esporte que abrange todo mundo, porque é uma coisa que você só precisa ter o seu equipamento e ter a disponibilidade de praticar, de treinar, se preparar, correto? Queria saber também sobre, aí aproveitando falando sobre isso aí, queria que você falasse um pouquinho sobre o custo. Como que eu faço? Hoje eu sou o Gabriel e tenho interesse em participar. Como que é que eu adquiri uma arma? Ou existe aluguel? Como que é a questão de vestimenta? Como é que é esse procedimento? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, quando o Airsoft é um esporte, certo? E ele é aberto. Por ele não ter essa coisa de competições, de medalha, de tudo, muitas das vezes isso acaba sendo um fator que exclui algumas pessoas do esporte, que buscam alto rendimento. Dentro do Airsoft, existem, claro, pessoas que têm uma predisposição melhor, são mais habilidosas do que outras, mas essas outras também têm lugar. Uma vez que a gente precisa, às vezes, durante um jogo, existem operadores de diversas funções, como no exército realmente. Existe um cara, por exemplo, que atira uma sniper, uma arma de tiro longo. Esse cara talvez não precisa ser um super atleta. Pode ser, às vezes, um cara de 40, 50 anos de idade, que não está tão bem fisicamente, mas que tem uma boa pontaria, que sabe se movimentar de forma boa, né? Sabe se posicionar no jogo. Assim como, por exemplo, um jogador mais leve, mais rápido, pode fazer o papel de médico, pode curar os operadores, ou mesmo um jogador cadeirante, ele, dependendo do campo, ele pode utilizar um recurso de um tiro mais longo, ou ser um VIP. Então, o esporte em si, ele é bastante acolhedor. E essa situação de você fazer parte de uma equipe é uma coisa que tem trazido muita gente para o Airsoft, porque hoje as pessoas elas estão com uma certa carência de você fazer parte de algo. Então, assim, você ter a tua tribo. E muitas pessoas não têm essa pegada de tribo alternativa. E o Airsoft vem justamente com isso, trazer um esporte, trazer uma pegada mais familiar, um lugar onde você vai conhecer as pessoas, onde você vai desenvolver habilidades paralelamente a isso. A outra pergunta que tu falou com relação ao surgimento, à entrada no esporte. Hoje, posso falar por Brasília, existem franquias onde você pode ir a um shopping, atirar com as Airsoft, conhecer o equipamento especificamente. Mas quando se fala em jogos de milsim, que são esses jogos com pegada mais de missão, mais tático, mais operacional, aí o ideal é você procurar alguém que alugue o equipamento. Em Brasília, você pode acessar o Instagram da Fábio, ou mesmo falar no nosso Instagram, Bonerj Airsoft, e a gente orienta, alguns operadores alugam seus equipamentos, tem equipamentos para ser alugado, algumas lojas também prestam esse serviço. Então você vai e joga com aquele equipamento alugado, como se fosse um test drive, para você ver se gosta realmente. Hoje, para você entrar no esporte, eu acredito que você vai precisar, no mínimo, de uns R$1.000, R$1.500 para você comprar seu equipamento e dar um pontapé inicial. Os jogos aqui em Brasília são jogos relativamente baratos, você vai pagar entre R$20 e R$25 para jogar, então você já tendo o seu equipamento, não é um investimento tão alto. Depois que você entra,
aí sim as coisas passam a ter outro nível, né? Você já conhece o esporte, você vai querendo se profissionalizar, comprar um rádio, ter uma segunda arma, comprar de repente uma farda, fazer parte de um time, um colete, etc. Acho que deu para explicar mais ou menos? Deu sim, deu para entender. Eu achei muito bacana que você falou, que muita gente vem falando, acabou o Dan tá participando, muita gente participando aí, é bem legal, porque é uma interação, o pessoal dando ideia, falando, e você consegue se identificar em várias áreas, é como se fosse, vamos botar o basquete, o futebol, onde existem várias posições que você consiga jogar. Você não precisa necessariamente não ter um pouco daquela, vamos botar, daquela coragem de ser uma linha de frente, você não necessariamente precisa estar na frente, você pode ser um curador, você pode ser um sniper, onde vai trabalhar um pouco mais. Existe rendição ou não? Eu, de vez de tomar um tiro, eu posso me render? Existe? Pode se render. Existe a rendição obrigatória, que é quando você é tocado pelas costas ou quando você aceita. O rapaz chega nas suas costas com armamento, alguma coisa que te rende, você se coloca no pano vermelho, você se coloca na posição de rendido, bota o pano vermelho que representa a morte, e aí você está fora de jogo temporariamente. Agora, rendições de frente, aí não. Aí é quem puxar primeiro mata o outro. Né? Mas com relação às regras, Gabriel, existem regiões do Brasil. O Brasil é um continente, né? Nossa, é um país enorme e tem regiões onde tem pouco praticante. Aqui em Brasília, um jogo de final de semana, um jogo de final de semana, às vezes tem 300 pessoas jogando. Então, assim, é uma coisa impressionante. Quem não conhece e vai na primeira vez fala, caramba, não sabia que existia um esporte com essa pegada num nível tão grande. Mas tem regiões, a gente recebe muita gente de cidades menores e tudo, que às vezes tem 10 caras, 15 caras. Então a gente sempre orienta que utilize a mídia social, né? Então você bota ali hashtag #airsoft a sua cidade, que aí com isso você consegue aos poucos se encontrar essa turma, né? Agora, as cidades maiores, naturalmente, é muito mais fácil. Você consegue praticar o esporte com uma relativa tranquilidade. E, aos poucos, você vai percebendo. Poxa, eu não sou tão bem fisicamente, mas eu posso melhorar. Também é um fator de motivação, né? No dia a dia. Mesmo que você não seja um super atleta, eu não sou um cara jovem, eu não sou um cara magro, eu não sou um cara, às vezes, que sempre me destaquei fisicamente. Mas, em contrapartida, você tem habilidades que podem ajudar muito. Podem ajudar muito. Por exemplo, você pode operar o drone, você pode ser um comunicador, você pode ser um cara que vai avaliar as estratégias do mapa, você pode ser, às vezes, um operador que vai fazer uma segurança de um VIP dentro do jogo, porque você não é um cara que tem que se movimentar tanto. Tem muita gente que achou o esporte, achou no Airsoft um esporte ideal, graças a Deus. Sim, o que eu acho muito bacana assim, é que eu falo porque existem muitos esportes que a gente não tem tanto conhecimento. Eu converso com algumas pessoas, porque brinco muito, gosto muito de jogar PlayStation desde a época de jogando PES. Antes de jogar PES, a gente jogava Wing Eleven, etc. Participei de vários campeonatos e hoje estou num esporte que é uma febre no mundo. E se você falar com uma pessoa que não entende, eu falo, que, Gabriel, você está falando sério? Eu estou falando sério. Uma febre transmitido no Sport TV. A premiação do último campeonato teve de FIFA, o cara ganhou $200 mil, o campeão. Então, assim, é uma coisa... E esse é um esporte novo para mim, na questão de esporte, de mostrar como é, porque eu não conhecia e eu só conhecia o paintball. E hoje eu estou vendo que é uma coisa também. E quando eu vi o vídeo, me impressionou pela organização, pela vestimenta. E muita gente que, de repente, parou na polícia, ou parou no exército, ou até mesmo isso, que tem aquela adrenalina ali, mas quer ter adrenalina que não tem segurança, porque você trabalhar na polícia tem a questão da violência, você tem que combater mesmo, né? Mas se torna um jogo muito bacana. Conversando com o Oswaldo André, que é um dos instrutores, recebi o convite de alguém para jogar, velho. O dia que quiser me chamar para jogar, eu aceito jogar, porque eu gosto dessas coisas. O convite está feito. Gabriel, só te interromper aqui para falar a respeito da regra que eu não concluí. Então, existem as regras muito regional. Às vezes, numa região, o cara tem uma regra que ele adaptou porque ele tem pouca gente lá. Mas existem as regras que são utilizadas no cenário nacional. Você encontra essas regras aí no site da FAB, da Federação de Airsoft aqui de Brasília. E lá você pode visualizar as regras, ou mesmo procurando nosso Instagram, nosso Facebook. E com isso a gente vai passar isso aí para vocês. Uma outra coisa que eu queria falar, o rapaz perguntou o que eu acho do HPA, que é um outro sistema de acionamento por gás, né, ar comprimido, vamos dizendo. Eu, particularmente, acho assim, as armas de esporte, elas têm um limite de FPS, ou seja, elas têm uma potência até onde elas podem ir para não machucar o colega. Respeitando essa potência, para mim, a forma que for utilizada não importa, desde que você respeite, siga a regra o mais à risca possível. E um outro negócio que eu queria até comentar, Gabriel,
Desculpa, vai um pode pouco, falar. você falou agora tudo isso aí, me lembrei um pouco do futebol. Eu agora estava no Corinthians até fevereiro, né? Saí do Corinthians agora em fevereiro para agora. E lá a gente tem uma estrutura de comunicação na Arena Corinthians que acredito que deve ter 2 ou 3 times do Brasil que tenha. A gente consegue passar as informações para os vestiários e muito clube menor não tem. Então, assim, mas é liberado, então a gente está fazendo dentro da estrutura que a gente tem, a gente atendia passando essas informações. Se um clube menor não tem, infelizmente, ele tem que se adaptar de outra forma. Eu acredito que seja a mesma coisa que você falou. Existem as regras, existe um limite. Se você pode utilizar porque você tem uma estrutura ou você tem acesso a isso, você vai utilizar. Aquelas equipes que não têm, teoricamente, não vão usar. É assim que eu entendi, pelo menos. Sim, é exatamente isso. E lembrar sempre do seguinte, né? Você está praticando um esporte que tem regras. E se ele tem regra, tem que ser seguido. Então, muitas vezes a pessoa fala, é frescura, é isso, é aquilo. Muitas vezes o cara entra no esporte e esquece que, pô, eu jogo Airsoft há 4, 5 anos, mas o Airsoft no Brasil, primeiro jogo que eu tenho notícia, tem quase 20 anos. Então, quer dizer, ao decorrer desse tempo, o esporte foi amadurecendo. Às vezes você não tem tempo suficiente de esporte para identificar, poxa, esse esporte aí já passou por situações, tem uma lógica de ter essas regras hoje. Então, às vezes o pessoal acha que é frescura até o momento que se depara com uma situação e enxerga a lógica. Isso é muito bacana. Com relação ao que tu falou, Gabriel, assim, de ser um esporte que muita gente não conhece e ser um esporte que está bombando muito e ao mesmo tempo muita gente não conhecer. Eu vou dar um exemplo. A gente participou de um torneio agora na quarentena online, certo? Um torneio de pet, que é o símbolo da equipe, e aí eles fizeram um campeonato para saber qual era o pet mais bonito. E a gente conseguiu, eles daí ganhamos troféu, aquela coisa toda. Legal, Mas legal. o mais importante é o seguinte, obrigado, foram mais de 50 mil votos durante todo o torneio. Quer dizer, movimentou um esporte que ninguém conhece, movimentou mais de 50 mil pessoas nas redes sociais durante uma quarentena. Então, quer dizer, o mercado é muito grande e as pessoas, elas não podem, todo mundo não tem os mesmos gostos. Tem gente que se identifica com uma coisa e essa mesma coisa é totalmente avessa a outra pessoa. As pessoas, elas têm perfis diferentes. Então, é legal a gente sempre estar batendo nessa coisa de não importa, o importante é você fazer alguma coisa. Se você está se exercitando, se você está tendo uma pegada mais saudável, participando de uma coisa que é honesta, que é correta, ótimo. Segue esse caminho que é o caminho ideal. Mesmo que não seja, às vezes, o futebol, o vôlei, esportes mais populares, né? Legal, legal. Estamos falando com o Oswaldo André. O Enoque Lopes, ele é treinador lá no Equador. Tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na Sociedade Esportiva do Gama. Está falando super interessante sobre como que é feito o esporte. É uma coisa bem diferente mesmo. E aí já me surgiu, que a gente estava conversando aqui, me surgiu a ideia de chamar, e eu vou chamar agora, ver se eu consigo chamar uma pessoa que jogue campeonatos de videogame também para conversar, porque é um esporte bem diferente. Aproveitar já em primeira mão falando aqui. Eu competi com videogame, não a nível nacional, mas em Brasília eu jogava Counter-Strike por uma loja específica que tinha os combates aí. Joguei vários torneios online aí, Counter-Strike. Mas era na Kid Games, não? Jogo também. Hã? Era na Kid Games ou não? Era um LAN house. Eram LAN house, lojas que jogavam uma contra as outras. Isso aí já tem muito tempo. Você que é muito novinho, cara, mas eu já sou velho já. Isso aqui esconde, esse carinha esconde. Vamos lá, cara, chegou no momento que eu quero saber, o momento que a gente sempre pergunta, que é o tema das reuniões, né? É saber sobre o mercado. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que querem começar, tanto na parte de quero começar jogando, ou até mesmo você pode entrar um pouquinho na pessoa que quer entrar e falar, pô, isso aqui é um negócio, dá para eu, de repente, criar alguma coisa para me desenvolver financeiramente nesse esporte. Bom, primeira coisa que eu sugiro é que vá conhecer o esporte. Conhece o esporte, joga, gostou, porque eu acho que dificilmente você vai ganhar dinheiro com uma coisa que você não gosta. Eu acho que isso é muito importante. Então, começa a praticar o esporte, se identificou, viu que aquilo ali tem uma pegada próxima da sua realidade, você gosta daquilo, beleza. Aí você pode ganhar dinheiro de diversas formas com o Airsoft. Desde sendo um lojista, vendendo equipamento, ou munição, você pode ser um representante de uma marca, você pode viajar para outros países, trazer munição de fora, revender no Brasil, você pode trabalhar organizando eventos, você pode ter, a gama é muito ampla, mas primeiro procure uma forma de praticar o esporte e ver se você se identifica realmente com ele. Outra coisa interessante que a gente vê acontecendo muito são parcerias. Então, por exemplo, eu não necessariamente preciso ganhar dinheiro com o Airsoft, mas o esporte pode ser uma forma de eu me
me vender como profissional. Vou dar um exemplo. Às vezes você é um dentista e você quer fazer uma parceria com um time que tenha uma mídia social forte, que seja um time ativo para você vincular a tua área à dele. E com isso você conseguir uma publicidade, uma visibilidade maior. Isso acontece. Ou um fisioterapeuta, ou uma academia, ou você pode abrir um campo de airsoft na sua cidade. Você tem, às vezes, uma área grande, pode construir uma estrutura, começar a organizar jogos, trazendo gente para lá, vendendo equipamento para esse pessoal, ou alugando. Então, depois que você conhece o esporte, as coisas abrem na sua cabeça. Existe oportunidade? Sem dúvida nenhuma. Existe oportunidade. O que a gente esbarra hoje é um pouco na burocracia que nós temos no nosso país para trazer o equipamento para o Brasil, mas hoje, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ir a uma loja e comprar o seu airsoft, certo? Ele tem que ter os cuidados de transporte, não pode andar com soft na rua, mostrando, porque embora seja só uma pontinha vermelha, se um policial se deparar com você à noite, isso pode dar um problema. Então, os cuidados são os mesmos de uma arma de fogo. Se você vai andar na rua com equipamento, tem que andar no porta-mala. Então, assim, são cuidados que devem ser tomados aí. Mas hoje, em termos de burocracia, para você entrar no esporte, é só a idade. Aí você pode ir até lá, comprar seu equipamento, procurar um site, um Instagram, um Facebook da sua região, fazer algum tipo de amizade e procurar jogar. Você vai se surpreender. Hoje a gente conhece aí equipes do Brasil inteiro, tem gente praticando airsoft em campos maravilhosos, jogando em situações incríveis. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui em Brasília. Aqui em Brasília nós já jogamos dentro do Estádio Nacional Mané Garrincha, estádio FIFA. Nós já jogamos em outros 2 estádios, além do FIFA. Já jogamos, tem um evento em Brasília chamado Ruas em Guerra, organizado pela FAB, que é no meio da cidade. Então, assim, é numa área de ferro velho, então tem jogo lá. Já jogamos em áreas urbanas. Então, quer dizer, o evento assim, dá 300, 400 pessoas. Nós fomos um evento em Unai, numa cidade de Furnas, né, uma região, onde foram 20 horas de jogo ininterruptamente. Eu tive a honra de ser um comandante de um dos exércitos, foram próximo a 200 pessoas só do meu lado, ainda tinha 200 do outro lado. 20 horas de jogo, combate direto, a noite inteira, comendo ali com a galera. Então, quer dizer, é uma pegada. Pô, mas eu acho isso demais. Ok, tem jogos de 1 hora, 1h30. Não estou querendo dizer que é isso. Mas tem para todo gosto, entende? Para quem gosta disso, para quem quer viver essa experiência, mas ainda assim continua gostando do seu trabalho de TI, continua gostando da sua cervejinha e tudo, mas quer curtir essa pegada, também existe esse grupo. Então, basicamente, hoje eu enxergo o Airsoft como um potencial de crescimento absurdo em vários setores. Bem legal, muito, muito diferente. E eu acredito que você conseguiu, pelo menos, explanar em pouco tempo um pouco do esporte para todos que passaram aqui. Só tenho a agradecer, muito obrigado pela participação. Vamos ver se eu consigo me organizar, porque a ideia é que a partir de julho a gente consiga trazer uma live ou 2 pessoas para que fale somente de um esporte e a gente consegue desenvolver um pouco mais essa conversa. Obrigado pela participação e um dia ainda vou jogar isso aí. Eu agradeço. Se o pessoal ficou pelo menos curioso, eu já fico feliz. Hoje tem muito material online, tem muita gente. Hoje, para você ter uma ideia, tem um reality show de Airsoft rolando, muita gente não sabe. Então, assim, uma empresa chamou vários youtubers aí famosos do esporte e eles hoje estão numa casa e estão jogando e vendendo os equipamentos, mostrando a novidade que aparece no mercado. Então, tem muita coisa rolando que a gente não fica sabendo. E obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais do Airsoft aí, Gabriel. Parabéns, sou seu fã e um forte abraço. Valeu, muito obrigado.